Vamos lá. Antes de nós entrarmos na ministração, deixa eu trazer aqui uma história que eu ouvi na minha primeira viagem missionária, onde eu fui para a Espanha. Fui lá no outro extremo da Espanha, quase chegando lá no outro país. E estive lá na casa de uns irmãos, e eu era ainda, tinha acabado de ser consagrado ao diaconato. E estávamos dentro de um carro, eu deitado no banco de trás, e os irmãos ali à frente, conversando, e contou para mim essa história. Ele contou a história, que a história era a seguinte: certa feita, havia um anjo no céu, e Deus olhou para esse anjo e falou assim: anjo, vai à terra e traz para mim aquilo que há de mais precioso na terra. O anjo, por mais rápido que fez, desceu à terra, deu uma volta na terra e achou uma pedra de ouro. Pegou aquela pedra de ouro, voou rápido para o céu, feliz, na intenção de agradar a Deus. Chegou, pediu permissão para entrar na sala do trono, entrou na sala do trono, mostrou ali aquela pedra e falou assim: eis aqui, Senhor, aquilo que há de mais precioso para o Senhor na terra. Deus olhou para o anjo e falou assim: anjo, isso não é o que há de mais precioso para mim na terra. Volta à terra e traz para mim aquilo que há de mais precioso na terra. Pela segunda vez o anjo tira um voo rasante, vem na terra, dá uma volta na terra, olha para um lado, olha para o outro. De repente ele se depara com uma pedra de diamante. Ele pega aquele diamante, tira um voo, chega até o céu, pede permissão para entrar na sala do trono, entra na sala do trono, entrega aquele diamante nas mãos do Senhor e diz: Senhor, eis aqui aquilo que há de mais precioso para o Senhor na terra. Deus olha para o anjo, agora com um semblante mais sério, diz: anjo, isso não é o que há de mais precioso para mim na terra. Vai à terra e traz para mim aquilo que há de mais precioso na terra. Pela terceira vez o anjo desce, dá uma volta, dá duas voltas, dá três voltas na terra. Agora um pouco entristecido, ele continua procurando até que ele acha uma pedra de esmeralda, verde, resplandecendo esperança. Pega aquela pedra, vai para o céu, pede permissão para entrar na sala do trono, entra na presença de Deus e diz: Deus, eis aqui aquilo que há de mais precioso para o Senhor na terra. Deus olha para o anjo e fala: anjo, isso não é o que há de mais precioso para mim na terra. Vai na terra e traz para mim aquilo que há de mais precioso na terra. Se você não trouxer aquilo que é de mais precioso para mim na terra, não serás mais digno de entrar em minha presença. Dessa vez, o anjo desce à terra, mas agora preocupado. Se eu não levar para Deus aquilo que é de mais precioso para Ele, eu não poderia entrar na presença dEle. E o anjo dá uma volta na terra, dá duas voltas na terra, três voltas na terra, uma semana na terra procurando. Daqui a pouco o anjo já estava mais sem esperança, já não sabia o que fazer. Esse anjo vai para um monte muito alto, e quando ele chega lá no cume do monte, daqui a pouco ele começa a ouvir um gemido. Ele começa a ouvir a voz, e ele chega, é um crente ajoelhado, orando, clamando e derramando lágrimas na presença de Deus. Naquela mesma hora, olhando para aquela cena, ele sente no seu coração, ele vai lá e colhe uma lágrima daquele crente, vai até o céu, chega diante de Deus, pede permissão para entrar na sala do trono e chega: ei, Senhor, eis aqui o que há de mais precioso para o Senhor na terra, a lágrima de um coração aquebrantado. Aleluias. Coração aquebrantado, um coração que chora, um coração que sente, um coração que ama. É uma história, mas faz-nos entender a necessidade de nós termos um coração que ama. Por isso, antes de eu entrar ainda na mensagem, eu quero te pedir para colocar a mão no seu coração. Todos nós nascemos, quando éramos criança, nós tínhamos um amor puro em nosso coração. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos pela segunda vez, e um amor puro brotou em nosso coração. Por isso nós precisamos pedir para Deus renovar sempre em nós esse coração puro. Por isso cante comigo assim: renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração
renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Por quê? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Amém? Renova-nos, Senhor. Nós estamos diante de uma das mais lindas e preciosas parábolas ditas e ensinadas por Jesus. No primeiro versículo que nós lemos, versículo de número 25, diz que levantou-se um certo doutor da lei. Um doutor da lei se levantou. Um homem que conhecia da lei. Um fariseu. Um doutor da lei se levantou. Diga comigo, um doutor da lei. O problema do doutor da lei é que ele faz a pergunta para alguém que talvez ele não conhecia quem ele realmente é. Ele perguntou para Jesus. Ele perguntou para Jesus, sem saber que Jesus é aquele que foi profetizado pelos profetas desde o princípio. Sem saber que Jesus foi aquele que Isaías disse, esse aí, o nome dele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele não sabia que esse aí, quando Deus olhou e falou assim, haja luz, foi o verbo que operou, foi Jesus que operou. Esse aí, ele não sabia que quando João Batista veio pregando, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele é o reino, ele é chegado. E quando Jesus, ele vem também trazendo ensinamento para a igreja, o ensinamento de Jesus é algo que enche as nossas almas de esperança. Jesus é o maior entre todos os mestres, o maior entre todos os ensinadores. As estratégias de ensino de Jesus são as melhores. Se você quer basear o seu conhecimento, a sua força, a sua fé, não baseie a sua fé no apóstolo, não baseie a sua fé em Calvino, não baseie a sua fé em Armínio, não baseie a sua fé em Lutero, não baseie a sua fé em Apolo, não baseie a sua fé no pastor, baseie a sua fé no Senhor Jesus. Ele sim é o nosso mestre, ele sim fala sem errar, ele sim fala e cumpre, e ele começa a ensinar. Olha o ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha. Ele vem no capítulo de número 3, capítulo 5, versículo 3, ensinando: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguires e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Jesus ensinando os seus, Jesus ensinando a igreja. O ensinamento de Jesus é bom, o ensinamento de Jesus é o melhor. O ensinamento de Jesus é aquele em que nós temos que basear as nossas vidas. Mas no versículo que nós lemos aqui, um doutor da lei se levantou, não se levantou para ajudar Jesus, não se levantou para cooperar com Jesus, ele se levantou tentando-o. Estava fazendo uma prova com Jesus e fez a pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mas Jesus, que conhece o sentimento, Jesus que conhece a intenção, Jesus que conhece o desejo dele, Jesus respondeu com outra pergunta. Você é um doutor da lei. Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Diga-me você, se você é um doutor da lei, o que está escrito na lei? E ele responde, e responde bem. Ele vem respondendo: amarás o Senhor teu Deus. Quem ama a Deus se entrega a Ele. Quem ama a Deus, aceita Ele. Quem ama a Deus, vive debaixo da vontade dEle. Amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se cumpre nestes dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas ele ainda não contente, mesmo Jesus falando: olha, tu respondeu bem, se fazer isso, você viverá. Aí ele, não contente, fez outra pergunta: mas Senhor, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus, para responder, Jesus inicia uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma alegoria, é uma história que Jesus fez para trazer um ensinamento para ele. E Jesus vem falando a parábola do bom samaritano. Ele vem respondendo aqui. Deixa eu ver onde foi que eu parei. E ele, querendo justificar-se, respondeu Jesus, e ocasionalmente, aqui ó, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Opa, fui no meio. Ele, porém, justificando, e respondeu Jesus, caiu aqui. E respondeu Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Repita comigo: Jerusalém para Jericó. Jerusalém representa o lugar da bênção. Jericó representa o lugar da maldição. Está dizendo que ele descia do lugar da bênção para o lugar da maldição. É algo já um pouco complexo, mas ele descia para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram e o espancaram e retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou a largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou a largo. Mas um bom samaritano, repita comigo: bom samaritano. Agora, para nós entendermos o porquê que Jesus colocou um samaritano aqui nessa parábola, nós temos que entender quem são os samaritanos.
Pergunta para mim, quem são os samaritanos? Quando nós estudamos a teologia, nós falamos sobre os reis e como os reinos foram divididos. As tribos de Israel, que são 12, que são os 10 filhos de Jacó e 2 filhos de José, transformaram ali na nação de Israel, um reino unido. Davi manteve o reino unido. Depois veio Salomão, manteve também o reino unido. Só que Salomão, nós falamos muito da sabedoria dele, nós falamos muito que ele foi um rei próspero, só que ele pesou demais, ele salgou demais os impostos que o povo tinha que pagar. E quando Salomão morre, o seu filho Roboão, ele sobe no trono e ao invés dele descer um pouquinho os preços dos impostos, todos os sábios, todos os conselheiros falaram, não, desce um pouquinho o preço. Ele falou, não, eu vou manter. Ele também queria manter a mesma glória do seu pai, os mesmos recursos do seu pai, e por ele fazer isso, o reino se divide. 10 tribos ficaram na região norte de Israel, e 2 tribos, apenas a tribo de Judá e de Benjamim, ficou na região sul de Israel. E toda divisão faz com que a gente vá para a ladeira abaixo. A Bíblia fala que um reino dividido, ele não subsiste. Um casamento dividido não subsiste, uma amizade dividida não subsiste, uma igreja dividida não subsiste. Por isso, uma das grandes estratégias do inimigo é o quê? Deixa eu trazer divisão, deixa eu trazer contenda, deixa eu dividir. Se eu divido, fica fraco, e fraco eu vou pegando um de cada vez. Está separado, está dividido, assim ele vem destruindo. E assim aconteceu com a nação de Israel. A nação estava dividida. E olha só, aqueles que estavam em mais quantidade, 10 tribos ficou do lado norte e 2 tribos do lado sul, mas veio os assírios vieram e ao invés de invadir os que estavam em menos quantidade, apenas 2 tribos, eles invadiram o reino do norte e ali dominou tudo. Dominando aquilo, eles trouxeram pessoas de todas as áreas, de todas as regiões para dentro do reino do norte, e alguns dos israelitas que ali estavam tiveram que fugir, sair daquela região. Outras pessoas vieram e outros não saíram, mas ficaram ali e mesclaram. Eles não eram assim bem israelitas, eles eram um povo meio mesclado, e não mesclaram somente em ter relação com outras mulheres, casarem com outras mulheres, casarem com outros homens de outra nação, mulheres de outra nação, mas eles também mesclaram a fé. Eles mudaram a cultura, a forma de adorar. Para eles, o lugar de adorar era no Monte Gerizim. Eu acho que esse é o nome exato. Tanto que, quando Jesus ele parou lá no poço para poder pedir água, lá estava uma mulher samaritana sentada. E ela falou com ele assim, como falas tu comigo, tu que é homem e é judeu, que pede águas? Aí depois Jesus fala com ela, ela fala assim, aonde é que tem que adorar? Vocês falam, os judeus que falam que tem que adorar aqui, mas nós falamos que tem que adorar no monte. Aí Jesus fala para ela, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, esse povo samaritano já tinha ali uma contenda, já tinha ali uma confusão com os israelitas, que eles acreditavam que eles eram puros, mas o povo samaritano não, o povo é mesclado, então esse povo é separado. Tanto que João e Tiago, quando Jesus falou assim, olha, João e Tiago, vai lá procurar, lá para aquela região de Samaria, procurar um lugar para nós ficarmos. Eles foram e quando voltou, falou, Jesus, ninguém lá abriu a porta para que nós possamos ficar um dia. Aí ele falou assim, Jesus, faz o seguinte, vamos orar, vamos pedir para vir fogo do céu e para consumir esse povo. Já tinha uma rixa, já tinha ali um rancor no coração dos judeus contra os samaritanos. Era um povo que era odiado pelos judeus. E era um povo que também odiava os judeus. Os judeus não gostavam deles e eles não gostavam dos judeus. Tanto que para chegar de Jericó para Jerusalém e de Jerusalém para Jericó, tinha um caminho que era perto, passava por a região de Samaria. Os judeus preferiam andar muito mais, dar uma volta grande só para não passar por Samaria. Havia uma contenda. Aí Jesus vem trazendo uma parábola para um judeu, doutor da lei, falando o seguinte, olha, envia um homem e o homem foi ferido, o homem foi machucado, o homem estava lá,
quase a perecer. Aí veio um sacerdote, viu e não fez nada. Veio um levita, que era alguém que auxiliava o sacerdote. O sacerdote é aquele que representava a santidade. O sacerdote é aquele que tinha que representar Deus. O sacerdote é aquele que tinha que dar exemplo de amor. E ele não fez nada, mas veio lá um bom samaritano. E esse fez. É como se eu chegasse aqui para dar um exemplo para homens justos, né? Falando de justiça, usar os atos daqueles que estão lá na facção criminosa, sabe? Mas Jesus, ele faz isso com uma intenção. Nós conhecemos vários profetas na Bíblia. E cada profeta, ele tem um jeito de agir. Por exemplo, nós vemos o profeta Samuel. O profeta Samuel foi a figura mais proeminente do Velho Testamento depois de Josué. Ele teve 3 transações. Ele foi profeta, juiz e sacerdote. Ele foi aquele que era fruto da oração de uma mãe que no altar derramou as suas lágrimas com o coração aquebrantado. E por ele não ficar olhando o defeito do vizinho, o defeito desse, o defeito daquele, mesmo num período de declínio espiritual, de frieza, ele cresceu. Ele consagrou o primeiro rei de Israel, Davi. Ele consagrou o segundo rei de Israel, consagrou o primeiro rei de Israel, Saul, e o segundo que foi Davi. Foi uma figura grande e ele profetizava muito. Nós temos também um outro profeta, profeta Elias. Profeta Elias, ele era conhecido como o leão dos profetas. Ele sozinho bateu de frente contra um rei que tinha se corrompido, casou com uma sacerdotisa de Baal, uma mulher que adorava outros deuses, e além de adorar outros deuses, fazia com que os profetas de Deus se corrompessem, oferecia pratos, fazia com que eles se vendessem e se adorasse a esse Baal. E Elias sozinho bateu de frente contra Acabe e falou: Acabe, você está perturbando, você e a sua família está perturbando a obra de Deus. Um homem com coragem, um homem que chegou lá na casa da viúva, a viúva com necessidade, a viúva sem comida, a viúva sem farinha, e ele profetizou a prosperidade, e tudo na casa dela se multiplicou. Elias foi grande, teve uma forma de profetizar. Depois de Elias teve Eliseu, que recebeu um poder dobrado, um som dobrado de Elias. Eliseu teve uma vez que ele estava com o seu moço no morro, e Acabe falou assim: ó, vai lá e prende Eliseu. Aí veio 50 soldados, veja assim, 50 soldados chegando para prender o profeta. Aí de repente o soldado deu um grito: Eliseu, desce daí, eu estou mandando. Aí Eliseu olha lá de cima e fala assim: você está mandando? Você quer que desce mesmo? Então Deus manda descer fogo do céu. E desceu fogo do céu e consumiu os 50. Isso é poder de um profeta. Só que todos esses profetas, eles profetizavam catástrofes. Eles olhavam para pessoas e viam o erro das pessoas. Ele olhava e defendia. Por exemplo, nós temos ali João Batista, que olhou para Herodes e falou: Herodes, eu estou te olhando, eu estou te vendo, você está cometendo adultério. Eles apontavam os erros das pessoas. Mas quando nós olhamos para o homem que está fazendo essa parábola, Jesus, ele não está apontando o erro. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está sendo como se fosse um minerador. Você já viu como que as pessoas fazem para achar o ouro dentro da terra? Já viu como as pessoas fazem para poder achar o diamante dentro da terra? Como faz para achar a esmeralda? Eles cavam a terra, eles mexem a terra, eles jogam ali um jato de água profundo para balançar, depois vai para uma máquina e limpa, tira o que não presta, e daqui a pouco só vê o que Jesus é assim. Jesus, ele olhando para nós, ele sabe que a gente já tem defeito. Sabe o que Jesus está procurando em nós? O diamante, a esmeralda, a esperança, o ouro que há dentro de nós. Jesus está querendo olhar para dentro de nós e ver os valores que nós temos e trazer para fora. Ele está falando aqui para o povo: olha, teve ali um sacerdote e não exerceu de bondade. Veio ali um levita e não exerceu de bondade. Mas aqueles que vocês dizem que é um nada, esse teve ações justas, ações
corretas. Então, ele fala essa parábola com a intenção de que todos os homens que ali estiveram ouvindo tenham as mesmas ações bondosas, ações valiosas, extrair de dentro para fora o que é bom. É muito fácil ser profeta e chegar, você está pecando. Agora, se eu sou um profeta na visão de Cristo, eu vou olhar, não, eu vejo você um Pedro. Pedro era bruto, Pedro era andava com a espada, falou alguma coisa, a espadada na orelha, já arrancava a orelha logo. Jesus sabia que ele era bruto, mas Jesus olhou para ele e falou assim, não, tu és pedra. Sobre você eu edificarei aqui a igreja. Tu terás a chave da igreja. Jesus viu, sabe o quê? A qualidade, o potencial, a força. Ele pegou Tiago, ele pegou João que daqui a pouco ele estava, Senhor, manda vir fogo do céu e consumir todo mundo. E daqui a pouco, sabe que Jesus transformou ele em quê? O discípulo, o apóstolo do amor. Jesus, ele traz para fora aquilo que há de mais precioso dentro de nós. E nós precisamos compreender, se tem uma coisa que nós precisamos fazer, é ter esse amor dentro dos nossos corações. Ele perguntou, quem é o meu próximo? Agora minha pergunta para você é, como você tem sido para o seu próximo? Aí, aqui no fim, ele disse assim, e partindo outro dia, tirou, esse homem fez coisas boas, e disse, usou de misericórdia. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do seu salteador? Quem é o próximo daquele que estava ferido? É aquele que usou de misericórdia. Quem é o próximo daquele que está necessitado? Tem que ser nós. Se nós olharmos aqui, às vezes o difícil é nós sermos próximo de quem não quer ajuda. Agora o homem estava meio morto. Ele não sabia, ele só precisava de ajuda. Mesmo se ele gritasse ali, eu não quero, ele precisa, você está vendo que ele precisa. Tem pessoas que não querem ajudas. Aí esse aqui, eu quero ajudar essa pessoa aqui, Imagina que é uma pessoa, eu quero ajudar. Ele não quer ajuda, então eu vou procurar o próximo que está precisando. Eu não quero ajuda, então vou o próximo. Assim nós vamos ajudando e principalmente priorizando aqueles que precisam de ajuda. Esse homem que era alguém que era rejeitado, viu o homem no chão. A primeira coisa que ele fez foi até ele. Muitos mestres, líderes, pastores sentam aqui em cima, nunca vai até aí. Não vai na tua casa, não sabe o que você está passando, não sabe qual é a sua dificuldade. Às vezes, nenhuma ligação, nenhuma mensagem. A gente sabe que às vezes é corrido, né? Mas tem que ir. Esse bom samaritano, ele está dando um exemplo. Jesus está usando a figura dele para dar um exemplo. Olha, você quer me agradar? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu quero agradar a Deus, eu tenho que ir até você. Eu tenho que arrumar uma forma de te dar uma chaculejada para ver se vem para cima aquele ouro. Eu vi, opa, tem ouro aí. Deixa eu arrumar uma forma de fazer esse cara andar reluzindo, essa mulher andar reluzindo em ouro, porque ela é valorosa. O inimigo das nossas almas vai fazer uma forma que, vai tentar, sabe que você tem valor ali dentro, só que ele vai tentar cobrir, para que você não entenda o seu potencial, para que você fique sempre aqui, apagada. Mas nós lemos aqui que a luz, Jesus falou, para colocar no velador, para iluminar. Às vezes você tem potencial dentro da sua alma e está guardado aí, não é para ficar aí não, é para você iluminar outras vidas. A primeira coisa que esse homem fez, ele foi. O segundo, ele se compadeceu. Não adianta nada eu sentar do lado da minha esposa aqui, sabendo que ela está ruim, e ela falando a situação para mim, eu fui, mas não fiz nada. Ele se compadeceu de íntima compaixão. Compaixão é me colocar no seu lugar, Júnior. O Júnior está com alguma dificuldade, aí você está falando comigo, aí eu estou me colocando no seu lugar, eu estou sentindo o que você está sentindo. Eu sinto a dor das almas. Aí eu estou sentindo o que você está sentindo, por isso que a Bíblia fala, olha, com quem está chorando você chora, com quem está sorrindo você sorria, porque você está sentindo o que a pessoa está. Compaixão. A segunda coisa que ele fez, ele pegou a pessoa. Quando você pega a pessoa, você sente o peso dela. Você sabe ali o que ela é. Aí tem pessoas que não têm coragem de, o amigo está ferido, o amigo está cansado. Não, aqui pega no ombro, eu te ajudo. Sabe o peso? Ele pegou
colocou no seu cavalo, levou na hospedagem e cuidou dele. Aleluias. Além de cuidar, ele falou assim, olha, eu preciso ir, mas o que for preciso para ajudar esse homem, faça que quando eu voltar, eu pago. Hoje em dia, achar pessoas assim é complicado, né? Aí tem uma história de um sábio, ele fala sobre o escorpião. Ele falou que estava ali um escorpião dentro de uma roda de fogo. Ele olhou para o escorpião e sabia que ele ia morrer ali. Ele foi lá tentar pegar o escorpião, opa, o escorpião picou. Aí ele foi lá tentar pegar de novo, opa, o escorpião picou de novo. Aí um de longe olhando, ele falou assim, olha, você é tolo, você sabe que ele vai te machucar. Ele falou, não, eu só estou te mostrando que essa é a minha natureza, é ajudar. A dele é se defender. Então cada um tem a sua natureza, mas Jesus está nos ensinando até a natureza dele. A natureza de quem? Ama. A natureza de quem? Se compadece. Outro dia um pastor um amigo falou comigo, assim, teve um dia que veio um pastor aqui, melhor dizendo, ele veio com carta, e eu estava aqui em cima, foi até você que trouxe a carta dele, não foi? Aí eu peguei a carta, olhei a carta, receba, porque está em comunhão com a igreja, receba com cortesia, como é digno de receber os santos e não sei o quê. Olhei para a carta, olhei para o pastor, fui lá, até o pastor, peguei na mão do pastor, senta aqui em cima com a gente. Aí o pastor sentou aqui, aí a pessoa falou comigo assim, epa, tem que tomar cuidado, que não é só chegar com carta e colocar aí em cima não. Eu falei, eu prefiro errar por honrar alguém que não é digno de honra, do que não ter a oportunidade de honrar um nobre homem de Deus. E se for um grande homem de Deus? E se for um profeta que está ali? E se for um homem de Deus? Eu tive a oportunidade de honrar esse homem. Então, cada um dá o quê? Cada um dá o que tem. E nós precisamos ter em nosso coração amor. 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 Não tem como. Pode ter aqui duas pessoas, mas se nós estamos fazendo a obra de Deus com amor, nós estamos fazendo a obra de Deus com tudo, como o próprio Senhor da lei disse, né? De todo o nosso coração, Deus vai se agradar. Deus não conta com quantidade, Deus conta com... Foi só um bom samaritano que fez a diferença. Passou dois, passou um que tinha título, passou um que tinha cargo, passou um que tinha patente alta, mas veio um que não tinha título, não tinha nada, nem nome sequer dado, mas ele fez a diferença. Deus conta com coração, Deus conta com aquilo que nós temos para poder oferecer. Diácono Isaías, prepara aqui para cantar esse louvor novamente. E se eu posso dar um conselho para nós entrarmos no novo ano que está para iniciar. Vamos entrar nesse novo ano com o coração quebrantado. Vamos entrar nesse novo ano com o coração que ama. Vamos entrar nesse novo ano fazendo o nosso melhor. Ah, mas vai ver muita ingratidão. Como que não tem como? Lidando com pessoas, não tem como você não lidar, tentar ajudar e ver pessoas que demonstrar ingratidão. Não tem como, você vai se deparar com isso. Porque a nossa natureza é a natureza de Cristo. Cristo foi o melhor homem da terra. Cristo não errou, Cristo não falhou, mas mesmo assim crucificaram Ele. Imagina nós. Vão também agir conosco da mesma forma. Foi para isso que Deus nos chamou. Ele falou assim, olha, eu vos mando como ovelhas em meio a lobos. Vão tentar matar, mas permaneça na mesma essência, sendo bons samaritano, fazendo boas obras, boas obras, boas obras. Amém? Diaconisa missionária, né? Eu estou sempre errando aqui. Estou errando. Daqui a pouco nós teremos aqui diáconos também. Nós só temos 2 homens aqui e essa que tem teologia. Ano que vem nós iremos iniciar o curso de teologia, hein? O médio. Deixa eu compor um hino pra você. Eu sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. Enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote, fingiu que não estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo, mas como a si mesmo próximo ele não amou.
Jesus, ajuda-me a fazer boas obras, não para ser salvo, Pai querido, mas para que todo o seu nome seja exaltado. Diante da ingratidão nós não possamos mudar a nossa essência. Bom samaritano vem, não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava se bem, orava, só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão, quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido, foi até o chão. E tocando em suas mãos, derramou azeite vinho em suas feridas, estancou seu sangue e te levantou, fez a sua vida a essência dele, um bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não me importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Aleluias. Ainda com os olhos fechados, levante as suas mãos acima da sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, da mesma forma, Senhor, que Daniel agiu, Senhor, não olhando defeitos, mas focando na Tua graça, focando na Tua glória, focando na Tua Shekinah, ele crescia. Deus querido, eu profetizo sobre a vida do meu irmão, que quando ele olhar para as pessoas, ele vai ver potenciais, ele vai ver, Senhor, o que há de bom nelas, Senhor, e vai relevar os defeitos, as falhas, Senhor, para que cresça, Senhor, com o coração purificado, da mesma forma que Elias se levantou intrépido, Senhor, cheio de fogo, cheio de fervor, cheio de coragem. Ó Deus querido, que o Senhor venha levantar obreiros nesta casa, cheio de coragem, para pregar a Tua palavra, o evangelho genuíno. Deus, da mesma forma, Senhor, que Eliseu recebeu unção dobrada, ó Pai, que aquele fogo caiu do céu, Senhor, que o Senhor venha derramar unção dobrada, no Espírito que derramaste sobre a minha vida, sobre aquele que acredita, sobre aquele que pede, Senhor, unção sobre a vida da Tua igreja, Pai querido, da mesma forma que Daniel, lá na Babilônia, ele rejeitou os pratos, Senhor, Senhor do rei, ó Deus querido, mas ele focou, Senhor, na Tua presença, sendo fiel ao Senhor, e o Senhor o abençoou. Abençoa esta igreja, ó Pai querido, nós te agradecemos por este ano que nós estamos findando, e que no ano que virá, nós te pedimos a sabedoria de Cristo sobre as nossas vidas, o olhar de Cristo sobre as nossas vidas, a compaixão de Cristo sobre as nossas vidas, o amor de Cristo preenchendo, inundando, transbordando nos nossos corações, nos ajuda a alcançar as almas, nos ajuda a olhar para o nosso próximo, a compadecer e ajudá-los. Ó Deus, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, ilumina ele, enche ela, fortifica ele, fortifica ela, labandaracalacébia, que vai caindo por terra, todo o peso contrário, todo o inimigo que tem se levantado, tentando ofuscar o seu brilho, tentando te fazer ficar para baixo, autoestima baixa, energia baixa, caia por terra, receba força, receba ânimo, resplandeça, seja luz, seja sal, seja diferença nessa terra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. Glórias a Deus, seja abençoado. Estou sentindo o Espírito Santo se movendo aqui,
Espírito Santo está se movendo em nosso meio. Em corações aqui